A Polícia Federal destruiu completamente o palanque de Bolsonaro no Rio de Janeiro com a prisão do miliciano Zinho, que estranhamente o Bolsonaro não comentou nada. Bolsonaro sempre fica em silêncio quando algum miliciano é preso, isso tudo é muito estranho. Mas essa prisão expõe toda a fragilidade do discurso anticrimes do Cláudio Castro, que é o principal aliado local do Alexandre Ramagem, o candidato do Bolsonaro, que tem despertado muita preocupação dos bolsonaristas devido à sua letargia de criticar o Eduardo Paes. E a gente sabe que 2024 é importante porque vai ser a confirmação da deterioração do capital político do Bolsonaro. Se Ramagem perder ou nem for ao segundo turno, isso vai dar muito problema pro Bolsonaro. Na sua opinião, por que o Bolsonaro sempre fica em silêncio quando tem algum assunto envolvendo milicianos presos? E o Ramagem tem alguma chance? Foi um erro do Bolsonaro ao indicá-lo? Se você concorda que foi um erro, deixa o like e se inscreva no canal. Os bolsonaristas, eles estão muito preocupados com o Alexandre Ramagem devido a essa letargia que ele tem em criticar o Eduardo Paes, o atual prefeito do Rio de Janeiro. Essa é uma informação do Guilherme Amado, do Metrópolis, porque na semana passada houve uma operação contra uma deputada estadual, a deputada Lucinha, que é suspeita de ter ligações e de ser braço político de milicianos, como no caso, o miliciano Zinho. Ela é do PSD, o partido do Eduardo Paes. Só que o Alexandre Ramagem não fez nenhuma crítica, não foi efusivo e ele é muito lento. Ele não critica, ele não mostra força. E isso tem preocupado os bolsonaristas porque essa aparente falta de força do Alexandre Ramagem pode gerar desconfianças nos bolsonaristas do Rio de Janeiro do poder de enfrentamento dele ao Eduardo Paes. O que, claro, é muito ruim do ponto de vista eleitoral. Ele é um banana. Essa é a verdade que a gente pode colocar aqui. Ramagem foi uma escolha de Bolsonaro porque ele foi aconselhado pelos seus aliados a se movimentar e influenciar o jogo político. Vários outros candidatos foram especulados, como Braga Neto, antes de ser caçado, Eduardo Pazuello, mas Bolsonaro optou por Ramagem. Enfim, e aí começam todos os problemas e a implosão do palanque do Bolsonaro. Porque no final de semana passado, o Zinho acabou se entregando. Ele era o miliciano mais procurado e dito como o mais perigoso do Rio de Janeiro. Ele comandava ali a área da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E se você se lembra bem, no ano de 2023, nós tivemos ali um ataque da milícia do Rio que incendiou 35 ônibus, causando um prejuízo milionário. Quem ordenou aquele ataque, quem comandou, foi justamente o Zinho, depois que em um confronto com a polícia, o sobrinho dele acabou perdendo a vida. Mas isso não é relevante, tá? Ele se entregou à Polícia Federal. Isso sim é muito relevante. Por que ele se entregou à Polícia Federal? Porque ele estava com medo de ser, ao se entregar a polícias do Rio de Janeiro, ele ficou com medo de ser morto por algum adversário dentro das polícias cariocas. O que é importante nós entendermos do Zinho, e o relevante dele, é que a força dele e a influência era tão grande que ele tinha tentáculos dentro da política. Como no caso, a deputada Lucinha era um braço dele dentro da Alerj. Então isso é muito sério. Como também é sério o silêncio do Bolsonaro. Na época quando houve os 35 ônibus incendiados, Bolsonaro ficou em silêncio. Bolsonaro nunca fala nada sobre os milicianos. E ele que tem a segurança pública como uma de suas bandeiras. Basicamente, dois dias depois da rendição do Zinho, o Bolsonaro fez uma postagem nas suas redes sociais falando sobre os presos e sobre o sistema prisional. Falando que os presos votam no Lula, votam no PT, liberdade, isso e aquilo, violência, mas ele nunca fala das milícias. E isso é muito estranho e muito suspeito. Nós sabemos que Bolsonaro foi um dos patrocinadores da milícia do Rio de Janeiro, porque o Flávio Bolsonaro tinha relações comerciais com o Adriano da Nóbrega, já que duas contras administradas pelo Adriano da Nóbrega recebiam dinheiro do Fabrício Queiroz. Por que ele recebia dinheiro? E o Bolsonaro chamava, na época que ele era deputado federal, grupos de extermínios da Bahia, ou seja, milicianos, para irem até o Rio de Janeiro. Então tudo isso é muito estranho. E é claro que nós começamos a ter problemas para o Bolsonaro com essa operação da Polícia Federal. Por quê, pessoal?
essa operação expõe a fraqueza do discurso anticrime do Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro. O Cláudio Castro, quando o Zinho foi preso, ele tentou curtir os louros, os méritos dessa operação da Polícia Federal. Mas a gente sabe que ele não teve mérito nenhum nisso. Como eu falei, o Zinho, ele se entregou à Polícia Federal porque ele ficou com medo de ser preso por algum adversário ou inimigo dentro das polícias do Rio de Janeiro. Então ele se entregou com medo de ser preso. O Cláudio Castro não fez absolutamente nada. Por quê? Porque ele é incapaz, com o discurso dele anticrime, de comandar a criminalidade, ou melhor, de enfrentar a criminalidade no Rio de Janeiro, perdendo espaço e força para o Eduardo Paes, que é o candidato à reeleição e tem tudo para ser o vitorioso em 2024, ou seja, no ano que vem. Como Ramagem é alguém relativamente novo na política, vai ser necessário uma força conjunta de Bolsonaro, Flávio, Carlos e do próprio Cláudio Castro para enfrentar o Eduardo Paes. O problema é que o próprio Cláudio Castro está com investigações nas costas. Em 2020, ele foi alvo de busca e apreensão por conta de um episódio ali que ele levou uma mochila num shopping no Rio de Janeiro. Teve lá um problema de corrupção e essa operação aconteceu no mesmo dia que ele assumiu o governo do estado, quando Wilson Witzel foi afastado. E agora, faz aí umas 2 semanas, houve quebra de sigilo, 1 semana e meia, houve quebra de sigilo de comunicação do Cláudio Castro e o irmão dele sofreu busca e apreensão. Então, a prisão está rondando o Cláudio Castro e, sabendo como é o histórico dos governos do Rio de Janeiro, tem tudo para o Cláudio Castro cair antes dele terminar o mandato. Como nós falamos, isso é muito ruim para o palanque do Bolsonaro, porque existe um temor que a derrota, que a campanha do Rio de Janeiro do ano que vem acabe sendo uma nova polarização, uma reedição da polarização Lula e Bolsonaro de 2022. O Rio de Janeiro é o reduto eleitoral do Bolsonaro. Então, sofrer uma derrota desse calibre para o Eduardo Paes seria muito ruim, porque seria como a consolidação do enfraquecimento do Bolsonaro. E existe um receio, segundo o Guilherme Amado do Metrópolis, que trouxe essa informação da letargia do Ramagem, que esse enfraquecimento do Alexandre Ramagem possa provocar um segundo turno entre o Cesário Mota, né? Cesário Mota? Enfim, não. Me fugiu o nome do candidato do PSOL contra o Eduardo Paes. Olha só que terrível que seria. Seria uma demonstração inequívoca de fraqueza do Bolsonaro em 2024. 2024, que nós sabemos que é um ano importante porque nós vamos ter a consolidação ou a confirmação da derrocada política do Bolsonaro. Porque em 2023 nós tivemos sinais, nós fizemos algumas hipóteses, proposições a respeito do capital político do Bolsonaro e do seu enfraquecimento. Muitos sinais foram dados, tá? Mas a gente só vai ter a confirmação da fraqueza ou do enfraquecimento do Bolsonaro em 2024. Até lá, nós vamos ficar supondo, mas há uma nítida percepção coletiva na política a respeito disso. Por esse motivo que 2024 é tão importante, principalmente no Rio de Janeiro. São Paulo é importante, sim, mas o Rio é o reduto do Bolsonaro, se ele for derrotado lá. E a gente tem que lembrar que o Alexandre Ramagem tem problemas por conta da ABIN paralela, que era quase como uma ABIN dentro, na verdade era uma ABIN dentro da própria ABIN, que o Alexandre Ramagem era o diretor-geral, que era utilizada para investigar, averiguar a vida de adversários do Bolsonaro. Lembram desse escândalo? Lá de outubro desse ano 2023? E muito possivelmente os relatórios produzidos pela ABIN paralela abasteciam o Gabinete do Ódio para os ataques contra os adversários do Bolsonaro. O Gabinete do Ódio liderado pelo Carlos Bolsonaro e a ABIN liderada pelo Alexandre Ramagem, que é um amigo aparentemente íntimo do Carlos Bolsonaro. O problema tá todo armado, pessoal. Tá todo armado e o enfraquecimento do Bolsonaro tá aí.